Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder estarmos aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, em celebração, Senhor, exaltando o Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Foi o que nós ouvimos aqui, pudemos orar uns com os outros, compartilhando, Senhor, daquilo que o Senhor já fez por nós, durante esse tempo, durante esse ano, durante esses dias, Deus, e de como o Senhor tem sido gracioso conosco durante toda a nossa vida, Pai. Portanto, Senhor, nessa noite, neste momento aqui, o que nós queremos, Deus, é exaltar o Senhor. O que nós queremos, Deus, é adorar ao Senhor, porque as Suas misericórdias, Deus, continuam se renovando todos os dias, todas as manhãs. Nós queremos Te adorar, Deus, porque o Senhor continua sendo Deus. Mesmo, Pai, que no meio de vales, mesmo que no meio de aflições nós passamos, mas temos a certeza de que estamos passando por elas junto de Ti, Senhor. Debaixo das Tuas asas, sendo cuidados por Ti, sendo protegidos por Ti, sendo livrados por Ti, Deus, sendo tocados pela Tua graça. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu és esse Deus amoroso, cheio de graça para com os Seus filhos. E como é bom, Deus, saber que a Tua palavra me chama de filho, porque eu digo que creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E assim eu sou feito Teu filho. E como Teu filho, Tua palavra diz que o Senhor nos ajunta para debaixo das Tuas asas. E ali o Senhor nos protege, nos guarda. E a Tua palavra também diz, Deus, que nós não devemos pensar nas coisas que são da terra, mas nas coisas que são do alto, onde nós estamos com Cristo escondidos em Ti, meu Deus. Como é bom, Senhor, saber disso. Como é bom poder estar ancorado na Tua graça. Como é bom, Senhor, estarmos amparados pelo Teu amor. Bendito é o Senhor dos exércitos. Grande é o Teu nome entre as nações. E obrigado, Senhor, mais do que tudo, pela Tua grande, maravilhosa e preciosa obra na cruz. O Senhor se esvaziou da Sua glória para estar no nosso meio. Se fez em forma de servo, se humilhou ainda mais, foi obediente até a cruz, se humilhou ainda mais e foi morto. Mas louvado seja o Senhor, que o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra, e o Seu nome é Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado pela vida de Jesus na nossa vida. Obrigado pela morte de Jesus na nossa morte. E obrigado, Senhor, pela ressurreição de Cristo, nos dando nova vida, para que hoje, neste momento, nós pudéssemos estar aqui Te dando glória, Te dando louvor. Oh Deus, Deus, grande é o Senhor, grande é o Senhor.
Pai, é bom estar na Tua presença, Senhor. E eu te peço, Deus, humildemente, que Teu Espírito Santo sonde, Senhor, esse lugar, essas pessoas que aqui estão comigo. E identifica, Deus, em nome de Jesus, os Seus adoradores aqui. E se derrama sobre nós. Se derrama sobre nós. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Como aquela corça que suspira pelas águas, nós precisamos de Ti. Deus. Deus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Fala conosco agora, meu Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Usa minha vida, Senhor, conforme o Teu querer e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no Salmo de número 100. E eu quero conversar com você hoje sobre um salmo de ação de graças, que é o que esse salmo é. Um salmo que glorifique ao nosso Deus, esse Deus tão cheio de graça, tão cheio de favor por mim e por você. E o desejo do meu coração é que eu e você possamos exaltar esse Deus hoje aqui. Como Ele é digno de ser exaltado. Hoje é esse dia especial que a gente estabeleceu no nosso calendário como o dia de ação de graças. E como tantas outras pessoas também hoje comemoram esse dia. Mas é para celebrar a gratidão que nós temos por esse Deus tão maravilhoso, tão gracioso conosco. Por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele fez por mim e por você durante todo esse ano. E se a gente pudesse parar aqui e abrir para testemunhos aqui, eu tenho certeza absoluta que nós teríamos muitos testemunhos da ação de Deus direta na vida de cada um. E de como Deus foi abençoador, gracioso com cada um de nós. O Salmo número 100, que é esse que nós vamos estudar hoje, são só 5 versículos. Mas é um hino que convida todas as terras, e aqui se referia a judeus e gentios, todos juntos, a se juntarem num cântico de louvor a Deus. Porque adoradores agradecem o seu Criador, o Criador universal, por serem rebanhos do seu pastoreio. Por isso eu quero perguntar para você, e que você reflita durante esse sermão aqui, durante essa mensagem, quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus hoje? E quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus durante todo esse ano? Quem sabe o Salmo 100, que a gente vai estudar agora, abra o nosso entendimento e a nossa memória sobre a gratidão que a gente deve ter a Deus. Porque esses 5 versículos aqui, nestes 5 versículos, o salmista nos ensina como expressar o louvor e a gratidão ao nosso Deus. Não apenas com palavras, mas também com atitudes. A primeira coisa que a gente vê aqui, eu quero ler com você, vamos ler o Salmo todo, porque ele é curtinho, e depois a gente vai trabalhar verso a verso. O Salmo 100, ele começa dizendo assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos.
Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que salmo maravilhoso, né? Ele começa, irmãos, com um convite à adoração, mas não qualquer adoração, uma adoração cheia de alegria. O salmo, e logicamente esse sermão, começa com esse convite. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Esse celebrem aqui, outras versões traz aclamem. Sabe o que quer dizer isso? Aclamar, celebrar. No texto original tem a ver com fazer barulho. Se eu não me engano, a versão King James traz façam barulho. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente vê em shows do mundo o artista dizer faça barulho aí, e aí o povo grita. Mas o Salmo 100 diz a mesma coisa para mim e para você. Façam barulho para louvar a Deus. Gritem o quanto Ele é bom. Gritem de gratidão a Deus, de júbilo a Deus. Em Lucas 19:37, diz que quando Jesus chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam. Imagina essa cena? Jesus descendo do Monte das Oliveiras, os seus seguidores gritando e cantando, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que eles tinham visto. Você já viu Jesus fazer milagre? Já viu Jesus fazer alguma bênção? Talvez a gente pudesse ser como esses discípulos, que canta e grita de alegria de ver as bênçãos de Deus nas nossas vidas, não é? Qual foi a última vez que você gritou de alegria por causa daquilo que Deus fez? Qual foi a última vez que você espontaneamente entoou um cântico de gratidão a Deus? Aquele cântico que brota do seu coração, assim, repentinamente, aquela música antiga, aquele cântico novo, que vem à sua memória quando você se depara com a bênção de Deus que acaba de acontecer ali na sua vida. Qual foi a última vez que você gritou de alegria? Celebrar ao Senhor com alegria, ou júbilo, deve ser, meus irmãos, a expressão de qualquer cristão que consegue constatar na sua própria vida a presença de Deus. Então, quando você percebe a ação de Deus, a presença de Deus na sua vida, celebrar Ele, agir com júbilo, cantar, gritar de alegria, deve ser uma expressão natural do meu e do seu, do coração. E ele diz aqui que é uma celebração universal. É todas as terras. Porque o Senhor é criador de todos os povos, não só de Israel aqui. O Salmo 67, versículo 4, diz que as nações se alegrem e cantem de alegria. E a gente sabe que isso vai acontecer um dia. Mateus capítulo 25 diz que as nações estarão diante dele quando ele voltar. Todas as nações. Todas elas. O Salmo 68, 32 nos diz: reinos da terra, cantem de alegria. O Salmo 117, versículo 1 diz: louvai ao Senhor todas as nações, celebrai a Ele todos os povos.
E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele fala nações aqui, não são países geopolíticos como a gente conhece. Estados Unidos, Brasil, não vai ter alguém com a bandeirinha do Brasil, outro alguém com a bandeirinha dos Estados Unidos. É povos, é etnias aqui. Todos os povos da terra estarão diante dele, dobrando os seus joelhos diante daquele que é o verdadeiro Rei dos Reis. O salmista diz: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Celebrar, louvar e servir ao Senhor com alegria eram duas condições aqui para entrar no santuário, na presença de Deus. Olha só, o Salmo 40, versículo 8, diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Havia uma disposição de louvar a Deus e de servi-lo, agradecendo a Deus por tudo o que ele havia feito e servindo. E quando a gente pensa em serviço, é culto. Então, quando as pessoas elas desejavam se relacionar com Deus, elas tinham que entrar na presença de Deus com louvor e cultuando e servindo. E isso trazia satisfação. Então, obedecer a palavra do Senhor deve trazer para mim e para você prazer na vida. E obedecer a palavra do Senhor significa louvá-lo, adorá-lo e servi-lo. O Salmo 43, verso 4 diz assim: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. O salmista, ele se alegra em estar na presença de Deus, de cultuar a Deus, portanto, servir ao Deus ao som da sua harpa. Você ama servir a Deus com qual dos seus talentos? Porque o salmista aqui, ele tinha um talento. Ele amava pegar a sua harpa e tocar para Deus. A sua expressão de adoração era o dedilhar da sua harpa. E o talento que Deus deu para você? Qual é o talento que você ama expressar a tua adoração através dele? Às vezes a gente tem talentos, irmãos, e de uma forma bem distraída, a gente acaba enterrando. E aquele talento que Deus deu para mim e para você, para que a gente pudesse adorá-lo, para a gente poder expressar nossa adoração através do nosso serviço e da nossa dedicação a Deus, fica lá. E talvez não esteja nem enterrado, mas esteja engavetado. E talvez você deve estar pensando: depois eu uso, em outro momento, agora não dá, estou muito ocupado. Serviço, irmãos, é culto. O nosso culto a Deus deve ser regado de alegria. Pois isso, o culto, o serviço da igreja e da igreja primitiva era desse jeito. Se a gente olhar o Atos capítulo 2, verso 46, depois que ele descreve a igreja primitiva, ele diz assim: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, nas celebrações, partiam o pão de casa em casa, eles eram então presentes na vida um dos outros, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, ou seja, com simplicidade de coração. Então perceba que o culto não acontece só neste prédio.
não acontece só nos domingos. O culto acontece todos os dias, em todos os instantes, na sua casa, no seu trabalho, seja onde você estiver, você está lá cultuando a Deus. Porque culto é serviço. E o culto reflete na celebração, quando a gente se reúne para celebrar. Servir a Deus, então, não deve ser um fardo para mim e para você. Não pode ser pesado. Mas deve ser um privilégio. E é. Servir a Deus não pode ser aquela coisa que você deve pensar assim: puxa, mais uma vez. Puxa, de novo. Mas é um privilégio servir a Deus. Então, apresentar-se a Deus com cânticos é uma forma de expressão de louvor a Deus, que precisa brotar de um coração alegre. O louvor a Deus não brota de corações amargurados. Talvez um gemido. E graças a Deus que o Espírito Santo entende esses gemidos. Mas a adoração, ela brota de um coração alegre. Você já viu alguém feliz cantando? É muito legal, né? E parece que é assim. Já viu alguém assim que entra para tomar banho, aí você ouve de longe a pessoa cantando lá no chuveiro? Está alegre. A pessoa está alegre. Ninguém canta no chuveiro porque está chateado, né? Só os compositores de sofrência. Esses aí deve cantar quando está chateado. Mas o crente, ele canta quando está alegre. O cristão expressa sua adoração num louvor. É bom a gente cantar para Deus aquilo que significa para nós. E fazer dessa canção a nossa oração, é ou não é? Eu não posso deixar de mencionar aqui Filipenses capítulo 4, verso 4, quando Paulo diz para mim e para você: alegrai-vos sempre no Senhor. E eu digo outra vez, alegrai-vos. O que significa que estar na presença de Deus, nosso Pai, e poder ter o privilégio de servi-lo, deve gerar em nosso coração uma alegria imensa. Uma alegria de servir a Deus. Irmãos, uma alegria de poder estar reunido com os meus irmãos e celebrar a Deus. Irmãos, uma alegria imensa. Uma alegria. Tem pessoas que têm uma alegria de cultuar a Deus em porões, porque elas não têm liberdade que eu e você temos. Você tem essa noção? De que hoje, neste ano, nesta semana, há cristãos alegres de adorarem a Deus num porão, em silêncio, eles não podem gritar. Mas eles se alegram, porque o louvor a Deus suscita no coração do cristão alegria. Então, qual é, irmãos, o impeditivo de eu e você estarmos alegres no Senhor? O que é que nos impede de nos alegrar em Deus? Porque Ele nos deu muito grande salvação. Nos livrou das trevas eternas. Há motivo maior do que esse para que eu e você pudéssemos estar diante dEle, adorando a Ele com gratidão e alegria em nosso coração? Há motivo suficiente para roubar de mim, de você, essa alegria? Assim,
Como a gente vê o apóstolo Paulo dizendo nas suas cartas que para ele o morrer é lucro, porque ele levava chibatadas, ele era apedrejado, ele era de toda sorte de perseguição. Mas ele dizia: o morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com o meu Senhor. Há motivo que roube de verdade a minha, a sua alegria? A gente precisa olhar para o nosso coração, irmãos. A gente precisa sondar o nosso coração. A segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse salmo é o reconhecimento de quem Deus é. Agora, a gente é convidado aqui no versículo 3 a reconhecer Deus. Ele começa dizendo no versículo assim: saibam que o Senhor é Deus. A ideia de saber aqui está ligada diretamente a conhecer Deus. Conheça Deus, o salmista está dizendo, que você não vai se arrepender. Você já apresentou alguém tão legal que você conhecia, tão legal que você dizia para o outro assim: ó, você tem que conhecer fulano, ou fulano legal, você tem que conhecer, você tem que conhecer. O salmista está dizendo isso aqui para mim e para você: conheça a Deus, conheça, porque você não vai se arrepender. Eu e você somos chamados aqui a conhecer esse Deus, a conhecer sua história, a conhecer sua mensagem, a conhecer os seus grandes feitos por nós. Que perda de tempo minha e sua de não conhecê-lo, de não saber quem Ele é, de não saber o que Ele pode fazer. Porque quando a gente sabe quem Ele é, o que Ele pode fazer, a sua história, os seus feitos, os problemas começam a ficar pequenininhos. Porque Ele é grande, Ele é Deus, Ele é poderoso. Outra coisa muito importante é reconhecer que Ele de fato é Deus e nós não. Nós não somos deuses, apesar de querermos ser muitas vezes donos da nossa própria vida, donos da nossa própria sorte, definidores do nosso futuro. Ele é Deus, a gente não. Porque foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Efésios capítulo 2, verso 10, vai dizer assim para nós: pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Portanto, as boas obras ou o serviço, o culto, é coisa de quem é feito por Deus, criado em Jesus Cristo. Então, veja só, se eu e você entendemos o que é culto de verdade, e entendemos que o culto é coisa que acontece no dia a dia, é coisa que acontece daquela porta para fora, não só no domingo. Então significa que nós somos feitos por Deus, criados em Jesus, gerados nele, maturados nele. E à medida que nós crescemos nele, andamos com ele, somos edificados nele e também enraizados nele, assim como diz Colossenses 2, 6 e 7. E uma vez que nós somos edificados nele, enraizados nele, a nossa fé é provada. O mundo vai querer provar a nossa fé e vai ver que a fé é de verdade. E vai ver que ali tem crente de verdade.
e vai ver que tem gente ali que confia nesse Deus, e vai ver que ele é feito por Deus mesmo e criado em Jesus Cristo, como diz Efésios aqui. Portanto, as boas obras aqui, ou o serviço, é para gente assim, é para crente. Somos então povo de Deus, meus irmãos. Se você está aqui em Cristo Jesus, você é povo de Deus. Claro que o salmista está falando aqui, a princípio, se referindo a Israel. Mas eu e você sabemos que em Cristo, judeus e gentios são um povo só. E glória a Deus por isso. E aí Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 2,9, reforçando isso, para mim e para você, rebanho do pastoreio de Deus, quando ele diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é quem nós somos. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que a gente faz, culto, todo dia, serviço a Deus. E aí no verso 10 ele vai dizer assim: antes vocês não eram povo. Lembrando do que Deus disse para Oséias. Quando Deus diz para Oséias: Oséias, você vai casar com essa mulher adúltera, prostituta. Ela tem 3 filhos, um de Oséias e 2 que não eram dele. E os 2 filhos que não eram dele, Deus diz: bota o nome deles aí, um nome bem legal, porque vai ser a minha mensagem no nome dessas crianças aí. Desfavorecida e não meu povo. Não meu povo. Essa era a mensagem de Deus para Israel. Povo adúltero, que tinha outros deuses, não meu povo. Mas em Cristo Jesus, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 10, ele diz: vocês não eram povo, mas em Cristo Jesus, são povo de Deus agora. Que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se isso não brota alegria no seu coração, não sei o que brota não. Nós somos totalmente dependentes de Deus, irmãos. Simplesmente por nós termos sido feitos por Ele e pertencermos a Ele. Se Deus nos fez e nós pertencemos a Ele, a gente depende dEle. É dEle que vem todo o nosso suprimento. Tudo que eu e você precisamos para viver, vem dEle. Se Deus quiser, eu e você amanhã não acordaremos. Mas se Deus quiser, as suas misericórdias continuarão se renovando na nossa vida. A gente está na mão dele. E isso é bom. Isso é maravilhoso. Porque a gente poderia estar nas mãos de qualquer outra coisa, ou alguém. Mas nós somos feitos por Ele, criados em Jesus Cristo. Por isso dependemos dEle. Somos ovelhas do seu pasto. Por isso a gente come, a gente anda, a gente respira, a gente tem abrigo nele, só nele. Conhecemos a Deus e a sua obra através da sua palavra, não tem outra forma. E que certamente, irmãos, nos leva a entender a necessidade de sermos gratos a Deus. Pelo simples fato de pertencermos a Ele e de sermos supridos por Ele. Por último,
no versos 4 a 5, ele fala de ação de graças. Então, por último, a gente vê aqui gratidão como uma atitude que todo cristão consciente precisa ter. Ele diz: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. A ideia aqui de portas e átrios se refere à adoração no templo. Mas a gente sabe que o local de adoração é onde há ajuntamento do seu povo. Levítico 26:11 diz assim: estabelecerei o meu tabernáculo onde? No meio de vocês. É no meio do povo dele que Deus habita. Não é num prédio como esse. Não são em construções humanas, mas é no meio da congregação. É no meio do seu povo. Quando a gente louva a Deus em comunidade, irmãos, e nós rendemos graças a Ele, quando nós somos genuinamente gratos a Ele, nós experimentamos uma maior intimidade ainda com Deus, e uma maior intimidade ainda com os nossos irmãos. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, e tudo o que fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. É juntos, uns com os outros, que a coisa acontece. Não adianta você querer fugir disso, porque Deus nos projetou para adorá-lo em comunidade, ensinando uns aos outros, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. E ele diz: rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ações de graças e louvor são a postura correta diante de Deus, que tem características como essas aqui que ele diz nesse versículo. Primeiro, Ele é bom, porque Ele nos deu salvação. Não há bondade maior do que essa, em que Romanos capítulo 5:8 nos diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós não merecíamos, e mesmo assim Ele nos olhou com bondade, com graça, e nos deu a salvação. Ele é bom. Segundo, as suas misericórdias duram para sempre, porque Ele é tardio em irar-se, como diz Naum 1:3. E como Lamentações 3, 22, 23, que diz que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Eu brincava com uma rapaziada que eu discipulava, na época que eu era jovem, e eu dizia para eles assim: gente, Deus está com um raio na mão, pronto para acertar sua cabeça. Eu era jovem, tá? Não diria isso hoje. Deus está com um raio pronto para acertar na sua cabeça. Cada pecado que você comete é um raio pronto para acertar no meio da sua cabeça. Contextualizando, eu dizia isso para jovens viciados em drogas, tá? Mas a graça é que toda vez que Deus vai lançar esse raio na sua cabeça,
Jesus entra na frente e mostra para Deus as marcas. E diz: Pai, eu já paguei. Queridos, Jesus levou sobre si toda a ira de Deus, porque Deus se ira contra o meu e o seu pecado. Aquele pecado que você comete, que você acha que é bobagem, Deus se ira, porque Ele não consegue conviver com isso. Pecado e Deus não combina. Deus odeia o pecado. Até aquela mentirinha que você diz assim, fala que eu não estou para o telefone, Deus odeia. Mas essa ira de Deus veio toda sobre Jesus naquela cruz. Toda ela. E sobre mim e sobre você, sabe o que veio? Misericórdia. O amor de Deus veio sobre mim, sobre você. Sobre Jesus veio: Deus meu, por que me desamparaste? Sobre mim, sobre você, veio: como eu vou virar minhas costas para você, filho meu? Você tem essa noção? Você tem essa noção que toda a ira de Deus por causa do pecado veio sobre o nosso Senhor Jesus Cristo? E que sobre mim, sobre você, veio todo o amor do Pai? É ou não é motivo para agradecer? É ou não é motivo para se alegrar em Jesus Cristo? E por último, é de geração em geração a sua fidelidade. Porque Ele não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13 diz assim, olha, presta atenção nisso. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Eu e você podemos ser infiel quanto a gente quiser, mas Ele não. Ele não tem como ser infiel à sua própria palavra, aquilo que Ele decidiu. E se Ele decidiu salvar a mim e você, Ele não volta atrás. Por isso que crente de verdade não perde salvação, porque Ele decidiu te salvar. E se Ele decidiu, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não volta atrás. A sua verdade, as suas promessas são constantes na nossa vida. E vai de geração a geração. Glória a Deus. Então, irmãos, o Salmo 100 nos mostra que a ação de graças não é uma opção que a gente tem uma vez por ano. Que legal, culto de ação de graças, última quinta-feira do ano. Não é isso. Não é isso. É a parte essencial da fé cristã. É agradecer aquilo que Deus fez por nós. É agradecer aquilo que Deus está fazendo por nós. Por isso, irmãos, a gratidão tem que ser fruto de alegria na adoração, que a gente viu nos versos 1 e 2. Precisa haver reconhecimento de quem Deus é, que o verso 3 trata. E precisa da confiança, da bondade, da misericórdia e da fidelidade de Deus, que estão expostos aqui nos versos 4 e 5. Então, irmãos, eu quero fazer aqui um pacto com você. Que cada culto que nós estivermos presentes, e que eu e você tenhamos empenho de estar presente, em cada oração que fizermos, em cada canção que a gente cantar, sozinho, em casa, no chuveiro ou aqui, junto na igreja,
em cada dia da nossa vida, a gente precisa apresentar diante de Deus um coração agradecido. Porque Ele, só pelo simples fato de que Ele é digno de toda a nossa adoração. Queria chamar o Isaías aqui, o pessoal do louvor, e eu quero colocar isso em prática. A gente vai ter uma música aqui agora, que é bem conhecida. E eu queria que, em nome de Jesus, irmão, você fechasse os teus olhos de verdade. Se você consegue fechar os teus olhos, você faça isso agora. E você expresse para Deus a sua adoração, a sua. Não precisa se preocupar com quem está do lado, na frente. Eu não vou pedir para você orar com ninguém. Eu não vou pedir para você olhar para trás, pegar na mão de ninguém. Eu quero que você feche os teus olhos e adore a Deus. Louve a Deus com uma alegria no seu coração. Vamos exercitar isso? Vamos ficar de pé? Vamos lá. Se alegrar, agradecer. Se você quiser bater palma e cantar, vamos juntos. Mais uma vez no início. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo o que tens feito. Eu quero te agradecer, meu Senhor.
Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nos alegramos porque o Senhor é bondoso conosco. O Senhor tem nos dado da Sua graça todos os dias. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem dado provisão, Pai, para nós todos os dias. Por isso nós nos curvamos diante do Senhor e da Sua bondade. Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa hora, Deus, sonda o nosso coração, Pai, e vem com a Tua bondade sobre nós. Aviva-nos, Deus, que a gente possa, Deus, se arrepender, Pai, se arrepender porque muitas vezes nós não entendemos e agimos com tanta murmuração, reclamamos tanto da vida, reclamamos tanto dos outros, reclamamos até do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento em nosso coração nessa hora, porque nós sabemos que é a partir do arrependimento que vem o avivamento. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração agora e traz para nós convicção dos nossos pecados, daquilo que talvez para a gente nem parecia ser pecado, mas Teu Espírito Santo nos mostra, é pecado, e que a gente se renda a Ti agora, entendendo e pedindo perdão ao Senhor. E que sobre nós venha o Teu Espírito Santo com poder e graça, nos ensinando, nos moldando, nos fazendo novos. E que a luta contra o pecado, contra a natureza humana seja vencida pelo Teu Espírito agora. E que em nós seja produzido fruto. E que esse fruto revele as Suas virtudes onde estivermos, com quem falarmos e o que fizermos, seja para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, alegres, felizes, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus.